Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Jornal Toda Hora. Pelo horário de Brasília, o relógio está marcando 14 horas pontualmente e você fica bem informado com as principais notícias dessa quinta-feira. Nós vamos começar falando da morte da médica da Marinha que morreu na tarde de ontem por uma bala perdida no Rio de Janeiro. E após a morte desta médica, a segurança foi reforçada no entorno do Hospital Naval Marcílio Dias. Blindados da Marinha circulavam pelo complexo do Lins. Acompanhe. Pelo menos 8 veículos blindados da Marinha circulavam pela região do complexo do Lins, na zona norte do Rio, nesta manhã. A Marinha informou em nota que estava realizando uma ação ostensiva para garantir a segurança dos profissionais e pacientes que precisam circular pelo Hospital Marcílio Dias, no Lins de Vasconcelos. Segundo o comando do 1º Distrito Naval, a ação de reforço da segurança vai acontecer por tempo indeterminado. Na terça-feira, a capitão de mar e guerra e médica da Marinha Gisele Mendes de Souza e Melo, de 55 anos, morreu após levar um tiro na cabeça dentro no hospital. Gisele foi baleada enquanto participava de um evento no auditório da Escola de Saúde da Marinha, no interior do hospital. Gisele foi imediatamente socorrida e levada para o centro cirúrgico, mas não resistiu e morreu horas depois. Segundo a PM, no momento da ocorrência, acontecia uma operação na comunidade do Gambá, no complexo do Lins. A operação tinha como objetivo prender criminosos envolvidos em roubos de veículos na região do Grande Meier. Peritos da Marinha e do Instituto de Criminalística Carlos Éboli calculam que o tiro veio de uma posição acima do 2º andar, onde fica a sala em que a médica acompanhava a cerimônia. Segundo os investigadores, o disparo atingiu sua testa e se alojou na nuca. E agora vamos falar de economia. O dólar caiu mais de 1% na abertura do mercado de hoje, após a decisão do Copom. O Comitê de Política Monetária elevou a taxa básica de juros da economia. A Selic subiu mais do que o esperado na última reunião liderada pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. A alta recente do dólar e as incertezas em torno da inflação e da economia global fizeram o Banco Central do Brasil aumentar o ritmo de alta dos juros. Por unanimidade, o Comitê de Política Monetária, o Copom, aumentou nesta quarta-feira a taxa Selic em 1 ponto percentual, para 12,25% ao ano. No comunicado, o Copom afirmou que elevará a taxa em 1 ponto percentual nas próximas 2 reuniões, em janeiro e março, caso os cenários se confirmem. Os próximos encontros serão comandados pelo futuro presidente do BC, Gabriel Galípolo. Essa foi a 3ª alta seguida da Selic. Agora, a taxa retorna ao nível de dezembro do ano passado, quando estava em 12,25% ao ano. A alta consolida um ciclo de contração na política monetária. A Selic é o principal instrumento do Banco Central para manter sob controle a inflação oficial, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. E a inflação dos Estados Unidos em 12 meses subiu para 2,7% em novembro. Na medição mês a mês, a alta de preços ao consumidor foi de 0,3% sobre outubro. A inflação em 12 meses nos Estados Unidos ficou em 2,7% em novembro. Este foi o 2º mês consecutivo a registrar um aumento, segundo os dados divulgados pelo governo americano. Em um comunicado, o Departamento do Trabalho informou que o índice de preços ao consumidor subiu para 2,7% no mês passado, em relação ao ano anterior, ligeiramente acima dos 2,6% de outubro. Na medição mês a mês, a alta de preços ao consumidor foi de 0,3% sobre outubro. Os dados ficaram de acordo com a previsão média feita por economistas, consultados pela Dow Jones Newswires e pelo The Wall Street Journal. A alta soma-se aos desafios enfrentados pelo Federal Reserve, o Banco Central americano, para atingir a meta de 2% ao ano a longo prazo, o que pode desacelerar o ritmo dos cortes nas taxas básicas de juros nos próximos meses. O Fed começou recentemente a cortar sua taxa básica para as atuais 4,50% e 4,75%. Em setembro, foi 0,75 de ponto percentual mais alta, a maior em 2 décadas. Segundo o Departamento do Trabalho, a inflação subjacente, que exclui os custos voláteis dos alimentos e da energia, foi de 3,3% em novembro,
alinhada às expectativas oficiais e de mercado. E olha só, 7 em cada 10 brasileiros vivem em casa própria. De acordo com o IBGE, o número leva em consideração a população que já quitou ou ainda paga o financiamento do imóvel. Vamos conferir. Quase 147 milhões de pessoas moravam em domicílios próprios, o que representa cerca de 73% da população. Esse índice leva em conta imóveis já quitados ou herdados, que correspondiam a 63% da população, e 9% dos domicílios próprios ainda estavam com o pagamento em andamento. Em todas as regiões, a maioria da população residia em domicílios próprios sem financiamento pendente. A maior proporção foi registrada no norte, com 72%. Já o centro-oeste aparece como a região com o maior índice de população morando em imóveis ainda sendo pagos. Em 2022, 42 milhões de brasileiros moravam em imóveis alugados. O número representa quase 21% do total de moradores de domicílios particulares permanentes. Outro tipo de condição de ocupação se refere ao domicílio cedido ou emprestado, situação em que o domicílio não é próprio de nenhum dos moradores, mas eles estão autorizados pelo proprietário a ocuparem o domicílio sem pagamento de aluguel. Essa condição de ocupação reunia 5,6% da população brasileira em 2022. A situação de aluguel é mais comum no Distrito Federal e mais rara no Piauí. Em relação à condição cedido ou emprestado, o maior valor foi encontrado em Mato Grosso do Sul e o menor em Santa Catarina. E por enquanto é só, eu agradeço demais a sua companhia. Às 15 horas eu volto com mais notícias do Jornal Toda Hora para você. Até mais!